vocês? Espero que sim. Agora que vocês já sabem como é que surgiu o meu sonho de vir para Nova York e também já sabem como é que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu quero contar um pouquinho como que eu vim pra cá, pra Nova York, da maneira prática, sabe? Porque assim, nem só de sonho vive uma sonhadora, né? A gente precisa trabalhar. Eu tive que ter um trabalho aqui em Nova York pra conseguir ficar aqui. Meus pais não me sustentam, não tem ninguém mais que me sustenta a não ser eu mesma. Então eu precisei arranjar um trabalho pra conseguir vir pra Nova York. Vou falar um pouquinho sobre como eu consegui o meu emprego. E antes de eu começar contando essa história pra vocês, eu preciso dizer que esse e os próximos vídeos vão ser muito voltados a ajudar as pessoas que queiram vir pra Nova York. O meu próximo vídeo de quarta-feira vai ser sobre moradia em Nova York e o próximo vídeo de sábado vai ser uma lista de coisas que eu adoraria saber antes de vir pra Nova York, porque a gente se encontra com muitos desafios aqui, muitas coisas que a gente nem espera. Se eu soubesse essa cartilha antes de vir pra Nova York, teria me ajudado muito. Tô querendo compartilhar um pouquinho pra ajudar vocês. Se vocês gostaram, se vocês estão gostando dessa série, se inscreva aqui porque vai me ajudar muito e vai ajudar vocês receberem esse vídeo assim que eu postar, beleza? Também deixa o like aqui porque me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra muita gente, pra pessoa que quer vir aqui pra Nova York. Vamos nos ajudar, beleza? E deixa um comentário aqui embaixo também. Quero saber de onde vocês são, por que vocês estão assistindo esse vídeo, beleza? Agora sim, bem, depois que eu vim cantar em Nova York, vocês já sabem que eu fiquei obcecada pela cidade e eu falava todos os dias sobre vir morar em Nova York. Acontece que nesse tempo também teve uma pandemia, tinha muitas incertezas no ar e por isso tudo que eu fazia era pensando em como eu ia vir até aqui. É claro que eu sabia que não adiantava começar a aplicar para emprego lá em 2020. Primeiro porque tava uma pandemia acontecendo, segundo porque ainda faltava 2 anos para me formar e eu precisava me formar para conseguir vir para Nova York. Então, eu tive um tempo de preparação tanto psicológica como de tentar entender a cidade, tentar entender como que eu ia conseguir ficar aqui, pra daí chegar na parte do trabalho. No último ano de faculdade, eu comecei a aplicar para tudo que é tipo de trabalho. Pra quem não sabe, quando você faz faculdade aqui, você vem com o visto F1. Depois desses 4 anos de faculdade, você tem direito a ficar 1 ano aqui. Eles chamam de OPT, Optional Practical Training. Ou seja, é um período que você tem pra exercer a sua faculdade aqui como uma parte prática, sabe? Porque você não tem muita prática na faculdade, então é pra você adentrar o mercado de trabalho na sua área. Mas vejam, na sua área, e isso é muito importante. Apesar de eu estar disposta a fazer qualquer coisa aqui, quando eu falo qualquer coisa, eu tava disponível pra lavar prato, tava disponível pra pegar meu violão e tocar na Times Square pra fazer dinheiro. Só que pra eu ficar legalmente aqui, eu precisava fazer alguma coisa na minha área. De certa forma, isso era bom pra mim, porque eu não precisava que algum empregador já me desse o sponsor. Ao mesmo tempo, eu precisava trabalhar em alguma das minhas áreas de faculdade. Eu fiz 3 faculdades aqui, então, como eu falei, a faculdade aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, e eu consegui estudar 3 cursos simultaneamente, que foi música, teologia e comunicação. Por isso, eu precisava arranjar um emprego nessas áreas, né? Eu tava limitada aí. Eu não poderia ser uma recepcionista, eu não poderia trabalhar no telemarketing, eu não poderia trabalhar lavando prato, porque precisava ser alguma coisa que fizesse ligação com alguma dessas faculdades. Mas voltando à minha história, eu sabia que não adiantava aplicar para trabalhos, eu precisava terminar a faculdade e nenhum empregador ia estar abrindo uma vaga para contratar alguém 1 ou 2 anos depois, sabe? Então esse processo de começar a procurar emprego começou mais no meu último ano de faculdade mesmo. Mas assim, gente, eu passei muito tempo aplicando. Eu trabalhava de recepção numa biblioteca, na biblioteca da faculdade, e eu ficava muito tempo no computador. E a gente podia usar o computador para fazer trabalho de faculdade, para usar o computador ali enquanto a gente tava na recepção. E eu ficava tanto tempo no LinkedIn, tanto tempo no Indeed, que são 2 sites, inclusive, que eu super recomendo pra vocês procurarem emprego, que assim, eles devem ter cansado do meu login, porque assim, se eu apliquei pra 1000 vagas diferentes, foi pouco, assim, sabe? Juro, assim, eu apliquei todos os dias, era pelo menos umas 50 aplicações que eu fazia. Em fevereiro de 2022, 3 meses antes de eu me formar, abri uma vaga pra Igreja Luterana aqui em Nova York. Você já sabe da minha conexão com a Igreja Luterana. Essa vaga foi bem diferente do que geralmente abre para a Igreja Luterana, porque geralmente abre para a questão bem teológica da coisa, para ser pastor, e isso não era uma coisa que eu queria, mas também para a questão parte de escritório seria mais em Chicago, que é onde é a sede da Igreja Luterana. Pois bem, quando eu vi essa vaga, era uma vaga de assistente administrativa em Nova York, na Igreja Luterana, eu fui correndo aplicar. Eu apliquei e no mesmo dia me ligaram. Falaram que eles ficaram muito impressionados com a quantidade de experiência
experiência que eu tinha, apesar da pouca idade, e principalmente com o trabalho voluntário que eu tinha feito na ONU. Isso chamou muita atenção deles e me diferenciou em relação aos outros currículos que eles estavam recebendo. Então, assim, no mesmo dia que eu apliquei, eles me ligaram no período da tarde pra falar assim: olha, a gente queria marcar uma entrevista com você. Pois bem, vamos encurtar um pouquinho a história. Fiz a entrevista com eles alguns dias depois e a entrevista foi super legal. Foi um bate-papo, assim, eu tava super nervosa, mas eu fiz entrevista com a moça da RH, depois com o supervisor de comunicação e depois também com a pessoa que virou a minha supervisora. E a gente teve um bate-papo, eles contaram ali e eu falei pra eles: olha, eu vou me formar daqui 3 meses. Então eu já deixei muito claro pra eles assim: tô me formando daqui 3 meses. Mas mesmo assim eles decidiram continuar o processo. Foi quando, alguns dias depois, ainda em fevereiro, eles me ligaram e falaram assim: olha, Letícia, a gente gostou muito de você, a gente acha que você é o perfil perfeito pra nossa vaga e a gente gostaria de te oferecer esse emprego. Porém, a gente não pode fazer todo o treinamento que a gente vai fazer com você pra você trabalhar aqui se você não se comprometer a ficar pelo menos 2 anos, porque é um treinamento com muitos detalhes e se a gente, tipo, te treinar agora e daqui a um ano ter que treinar outra pessoa, pra gente não vale a pena. Daí foi onde eu falei pra eles: olha, eu realmente não me importaria de ficar trabalhando 2 anos com vocês, só que o meu visto só permite que eu trabalhe 1 ano. Se vocês quiserem que eu fique mais tempo do que isso, eu ia precisar de um sponsor, né? E expliquei pra eles o que era o sponsorship. E eles falaram: então beleza, então a gente tá disposto a te dar o sponsor depois desse 1 ano de período prático. Ou seja, gente, fevereiro de 2022, 3 meses antes de eu me formar, eu já tinha uma proposta de emprego, uma proposta de sponsorship e, tipo, tá tudo caminhando pra dar certo, pra eu vir aqui pra Nova York do jeito que eu queria, sabe? Quando eu falo que as coisas funcionaram muito pra mim, é disso que eu tô falando. Tipo, sabe, não é que foi fácil, assim, não é que, tipo, eu não tive que lidar com muitas circunstâncias, com muitas barreiras e não é como se eu não tivesse que me esforçar pra tudo isso que eu consegui. Mas chegou de uma maneira pra mim, sabe? Então, e chegou assim, sabe quando chega assim, certinho? Parece que foi feito pra você? É assim que eu me sinto com relação a essa vaga, em relação ao meu apartamento, em relação a várias coisas que aconteceram aqui em Nova York. Por isso que eu falo assim que eu acho que tudo dá muito certo pra mim aqui em Nova York. Talvez eu achei a cidade onde tinha que estar. Quando eu vim pra Nova York, eu comecei a trabalhar com eles, eu tive um pouco de um choque de realidade, porque eu já tinha pelo menos 8 anos profissionais ali. Eu trabalho desde os meus 13, 14 anos. Eu já tava formada, era meu primeiro emprego pós-faculdade, 3 faculdades, falava 3 línguas, sabe? Tipo assim, nada ou nada, eu tinha um currículo muito forte. Mesmo assim, eu fui colocada pra tirar xerox, sabe? Então, eu cheguei no setor administrativo e era basicamente pra eu tirar xerox, pra eu fazer escanear documento, pra eu fazer arquivo. E isso me frustrou demais, porque eu achava que, de certa forma, o meu currículo, que tinha se destacado tanto, ia ser usado pra, tipo, o meu potencial dentro da empresa. E não foi bem assim. Logo quando eu cheguei, eles meio que me trataram como uma menor aprendiz, né? Então, tendo que aprender tudo e fazendo as coisas, assim, bem básicas. Isso, assim, deixou essa primeira experiência de trabalho muito difícil pra mim, sabe? Foi muito difícil, foi um choque de realidade. Eu não tava feliz, eu tava triste com o tipo de trabalho que eu tava fazendo, mas cada vez eu pensava: essa é minha porta de entrada pra Nova York e é isso que importa. Como eu falei, eu tava disposta a fazer qualquer coisa pra estar aqui em Nova York. Qualquer coisa legal, tá, gente? Eu tava disposta a estar aqui, independentemente do tipo de trabalho que eu fosse ter. Eu queria muito trabalhar com música, mas se essas eram as portas que tinham sido abertas pra mim, é isso, sabe? A minha vida eu aprendi muito que é sobre você agarrar oportunidades. E mais uma vez eu tava agarrando uma oportunidade. Quando eu tava passando, né, por esse momento assim, onde tipo eu tava infeliz em relação ao trabalho, e daí também eu aprendi que o salário que eles me ofereceram, quando eu tava na faculdade, parecia um salário muito bom, porque era tipo assim, quase que 5 vezes o que eu ganhava na faculdade. Só que em Iowa as coisas são muito mais baratas e os custos de vida que eu ia ter aqui em Nova York seriam muito mais caros, não só porque dessa vez eu não ia estar na faculdade, ou seja, eu ia ter que pagar minha própria alimentação, pagar minha própria casa, mas também os custos de vida aqui em Nova York são muito caros, né? Tipo, tudo é muito caro aqui comparado com Iowa. Além disso, eles tiram muito do seu salário para pagar impostos. Então, você acha que os impostos no Brasil são caros? Aqui em Nova York também, você paga imposto pelo país, pela cidade e pelo estado. Quando fui ver, o meu salário ficou muito reduzido e não era assim um valor tão bom quanto eu achava
achava que fosse. Então, os meus primeiros meses aqui realmente foram super apertados, porque era aquilo que eu tinha, eu não queria pedir dinheiro pros meus pais, não queria ficar pedindo ajuda pra ninguém, tinha que reduzir o máximo de custos possíveis pra eu conseguir ficar aqui na cidade. Então, foi bem difícil, não foi assim uma mão com açúcar, mas de novo, eu sempre com aquele pensamento de tipo, beleza, essa foi a minha porta de entrada pra Nova York, agora eu estou aqui, agora eu posso fazer meu nome aqui dentro. Mas assim, eu sou muito, muito grata por esse trabalho e é o meu trabalho até hoje. O que aconteceu? Eu fui me provando dentro da empresa e essa é uma coisa muito importante aqui. Quando você muda para uma cidade tão grande quanto Nova York, principalmente fora do país, né, fora de onde as pessoas conhecem o seu contexto, você precisa ficar se provando. Então, em 6 meses eu me provei um tipo de funcionária e eles me deram já uma promoção, aumentaram o meu salário ali em 6 meses. E daí, em 1 ano, eles me mudaram de cargo para que o meu cargo ficasse um pouco mais, um pouco menos básico, assim. Então, eu já fui incorporada a fazer mais coisas. E agora, com 2 anos e meio de empresa, recentemente, no final do ano passado, eu consegui ser promovida a assistente de comunicação, que é a área que faz mais sentido para eu trabalhar dentro do escritório. Então, assim, faz 3 anos que eu tô trabalhando com eles e aos poucos eu fui me provando de certa forma, demonstrando as minhas habilidades, fazendo muito, fazendo acontecer, mostrando as coisas que eu tenho interesse, mas também tentando incorporar as coisas que eu tenho interesse dentro do meu trabalho para que eles notassem e falassem, olha, esse é um potencial que a gente pode usar. Foi assim que eles hoje me ofereceram um emprego que eu gostaria de estar, que eu gosto muito de fazer, que é a parte de comunicação. E eu também sou coordenadora de worship, que é basicamente a parte de música dentro do sino. Então, finalmente eu tô conseguindo usar minhas 3 faculdades, que é a faculdade de teologia, a faculdade de música e a faculdade de comunicação. Só que esse não foi e não é o meu único trabalho aqui em Nova York. Quando a gente tá em um outro país, você fica muito disponível a fazer muitas coisas. Além de ter mais experiência, você precisa agregar mais experiência, você precisa conhecer mais pessoas e também tem a questão do salário, né? Que eu queria agregar o meu salário inicial. Aqui em Nova York eu já trabalhei com festa infantil, eu já trabalhei cantando em diferentes eventos e também dentro de igrejas. Sou coordenadora de jovens hoje de uma igreja e também eu fui diretora de um coral de Natal. Qualquer oportunidade que tenha que faça sentido pra mim, eu tento abraçar. Não só pelo valor monetário, não só pelo financeiro da coisa, mas também pra eu conhecer mais gente e pra eu ter mais experiência pra colocar no currículo. E assim, todos esses trabalhos eu consegui pela internet, então foi apenas o meu currículo. Não tinha ninguém pra me indicar, não tinha alguma coisa que provasse algo mais em relação a mim. Era simplesmente o meu currículo ali na internet que se destacou de alguma forma. Inclusive, o meu emprego atual de hoje dentro da igreja luterana, eles não me conheciam. Não existia ninguém que conhecia ou que tinha uma conexão. Era um escritório totalmente à parte do que eu já tinha feito em relação à minha bolsa de estudos ou à minha faculdade, enfim. Então, foi um âmbito todo novo que, é claro, falar que eu tinha esse background, esse contexto na igreja luterana ajudou muito, mas eu ainda tinha que me provar como profissional. Cada vez que eu mandava meu currículo para algum lugar, eu ia fazer uma entrevista, eles sempre chamavam a atenção pela quantidade de experiências que eu tive. Então, assim, eu sou uma pessoa que coloca todo tipo de experiência, pode agregar dentro do meu currículo. Então, trabalhos voluntários, posições de liderança que eu tive em alguns tipos de grupo, por exemplo, o Grêmio Estudantil ou o Grupo Internacional da Faculdade. Além disso, alguns desenvolvimentos de eventos ou de alguns projetos, atividades extracurriculares, cursos, né, extracurriculares e também algumas premiações que eu tive. Tudo isso adicionou muita carga dentro do meu currículo porque eu era recém-formada e também porque eu tinha pouca idade. Então, né, você tem que provar mais coisas ali quando você tem menos idade. E eu sempre falo pra todo mundo, gente, coloca as experiências que você tem dentro do currículo. Elas te cativam como pessoa, elas te fazem um ser único. A minha mãe sempre fala de, por exemplo, uma vez que ela foi contratada porque ela fazia parte de uma equipe de corrida. Demonstra alguma coisa, demonstra que você cuida de você mesmo, demonstra que você tá ali disponível coisa social e que talvez tenha um espírito de equipe melhor, tem um espírito competitivo. Então, assim, tem skills que você pode agregar só falando coisas que você já fez. Tudo que demonstra que você é uma pessoa culta e cativante é muito importante porque é onde te destaca dentro de uma empresa. Agora, outra coisa que em Nova York e no mundo todo é essencial é o tal do networking. Você pode ser um ótimo profissional, mas se você não é conhecido aqui em Nova York, não tem nada que prove isso. Tem um exemplo. A minha faculdade é a melhor faculdade de música do Middle West. Só que aqui em Nova York, ela não é nada. Aqui tem a Julia,
Juilliard, aqui tem a Columbia, aqui tem outras faculdades de música com nomes muito mais fortes do que a minha faculdade. Por isso, é muito importante que você tenha um peso em cima do seu currículo. E se você tem esse networking, facilita muito, porque talvez a pessoa que vai trabalhar com você não sabe o seu nível profissional. Mas digamos que alguma pessoa conhecida minha fala assim, olha, essa pessoa aqui, ela é muito boa nisso. Pronto, isso já é um peso ao seu favor, entendeu? Então, porque eu era de uma faculdade pequena, eu era do Brasil, eu não tinha muita experiência profissional, eu precisava de validações e eu não tinha esse networking aqui. Se eu tivesse tido esse networking aqui antes de vir pra cá, talvez a minha vida teria sido um pouco mais fácil. Quando eu mudei pra Nova York, eu percebi isso, eu comecei a me colocar em ambientes que me faziam conhecer pessoas. Então eu tava com meu emprego lá, mas eu queria alguma coisa a mais. Passei a participar de coral, passei a participar de aula de balé, passei a participar de grupos sobre arte, porque essas experiências artísticas, elas validavam muito o meu currículo e também me faziam conhecer muitas pessoas que poderiam abrir portas para o ramo artístico, que era o que eu queria na época. Além disso, uma dica que eu dou é trabalho voluntário. Pensa assim, você tá se mostrando ali como profissional para alguém sem você receber nada. Isso agrega um valor tão grande na sua pessoa, porque se você se mostra um profissional muito capacitado, mesmo sem receber alguma coisa em troca, significa que recebendo alguma coisa em troca, você é igual ou ainda melhor. E você conhece muitas pessoas, então pode ser que dali desse trabalho voluntário, alguém te indique para alguma coisa ou alguém tenha em mente alguma coisa que possa funcionar para você. Mesmo dentro do setor, mesmo as ONGs, né? Por exemplo, onde eu trabalho hoje é uma non-profit, né? É uma ONG, digamos assim. Dentro disso e dentro desse escritório existem voluntários e pessoas pagas. Então, as pessoas que se voluntariam no meu escritório, elas têm muitas chances de conseguir um emprego pago dentro do escritório também. Uma das coisas que chamou muito a atenção na minha empresa atual foi que eu tinha feito um trabalho voluntário para a ONU. Eu servi para a ONU fazendo as redes sociais deles e também com música gratuitamente durante a pandemia. Isso foi totalmente online, não precisei pagar nada, só precisava participar de Zoom assim para fazer ali, pegar algumas coisas para fazer as redes sociais. Isso daí contou tanto pro meu currículo porque era a ONU no meu currículo, sabe? E além disso, era um trabalho voluntário. Tipo, vocês têm ideia do quanto isso enriqueceu o meu currículo? Então, se eu puder dar duas dicas para vocês, fortaleçam o currículo de vocês e procurem conhecer pessoas. Se você chegou em Nova York agora, ou se você tá vindo pra cá, já comece a procurar pessoas, sabe? Vá em locais onde pessoas podem te agregar uma coisa, sejam em uma conversa onde elas podem te ensinar alguma coisa, ou também seja alguma pessoa que pode te referir para uma vaga de trabalho, sabe? Procura coisas do seu interesse, da sua área de trabalho. Aqui em Nova York tem grupos de diversas coisas, sabe? Digamos, você gosta de correr. Imagina o tanto de gente que não tem num grupo de corrida, sabe? Vai lá, conhece gente que provavelmente tem a mesma área de trabalho que a sua, que conhece outras pessoas. Às vezes tá precisando, alguém vai trabalhar, sabe? É assim que funciona, é assim que fortalece. Não chega em Nova York e fica preso dentro do seu mundinho. E também não fica com medo de chegar nas pessoas. É muito importante que você tenha essa atitude. Eu acho que a atitude é a coisa que mais faz você desenvolver aqui em Nova York na área profissional. E assim, gente, LinkedIn. Se você quer um emprego formal aqui em Nova York, você precisa agir como um americano ou melhor do que ele. Todos eles utilizam do LinkedIn mostrar ali as suas qualificações e também para procurar emprego. E quando eu falo que você tem que ser igual ou melhor do que o americano, é porque para uma empresa te dar sponsor, ela não precisa ter só o dinheiro, porque sim, é um processo caro que eles vão ter que pagar por você, mas eles precisam falar que você tem mais potencial para aquela vaga do que uma outra pessoa que já está aqui no país. Então precisa ser uma coisa bem específica. Eles precisam falar para o governo assim, olha, a gente não conseguiu um americano e é por isso que a gente está precisando de um imigrante. Por isso, quanto mais específico e o mais único você for, vai ser mais fácil para a empresa justificar o porquê que quer te contratar. Para falarem que para uma vaga administrativa eu era mais competente do que americanos que já estavam aqui no país, eles colocaram que o requerimento da vaga era ter faculdade de teologia e de comunicação e falar português, inglês e espanhol. Isso já limitou muito a quantidade de pessoas que eles teriam acessível. Então, na hora de comprovar o meu visto, eles falaram assim, realmente, então só tem essa pessoa qualificada para esse cargo, entendeu?
entendeu? Quanto mais específico você for, quanto mais específico você for para sua empresa e mais você agregar na sua empresa, mais fácil deles conseguirem justificar o seu valor para a imigração americana. Então, assim, gente, se enriqueçam de experiências e adicionem isso tudo no LinkedIn de vocês, porque é ali que é o perfil de vocês para que as pessoas passem a te conhecer. É ali que você vai validar tudo que você já fez na sua vida. E você precisa saber se vender, sabe? Nada ou nada, assim. Eu acho que a minha principal característica ao meu favor é eu saber me vender, é eu saber me comunicar sobre eu mesma. Eu sei vender, eu sei mostrar o valor dentro das coisas que eu fiz e o valor dentro da minha pessoa. Isso é muito importante também. Se vocês quiserem dicas sobre isso ou sobre currículo, eu amo falar sobre isso. Meus amigos sabem, eu sempre tô oferecendo pra fazer currículo de um, de outro aqui e tal, porque eu adoro fazer currículo, adoro falar sobre essa parte. Se vocês têm interesse de alguma coisa mais específica, algum vídeo mais específico sobre isso, comenta aqui embaixo, me fala se você tem alguma dúvida, talvez eu possa te ajudar. Enfim, me avisa aqui se vocês querem esse tipo de vídeo, porque eu vou ficar muito feliz de fazer. Vou poder mostrar um pouquinho de uma das minhas paixões aqui pra vocês. E talvez eu vou poder estar ajudando vocês também com um emprego aqui em Nova York ou em qualquer outro lugar do mundo. E lembrando também que o próximo vídeo é sobre moradia aqui em Nova York. E o outro é uma cartilha cheia de coisas que eu acho que são essenciais de vocês saberem antes de chegar aqui em Nova York, beleza? Então, assim, se inscreve no canal, porque vai valer a pena vocês saberem tudo isso, caso vocês queiram imigrar. Já compartilha esse vídeo com alguém que vocês sabem que quer vir pra Nova York ou quer ir pra fora, porque apesar da experiência daqui e da Alemanha não ser a mesma, dá pra ter uma base, sabe? Uma das minhas principais dificuldades quando eu mudei era não ter alguma referência. Eu sempre falo assim, que me treinaram pra ser adulta no Brasil, não me treinaram pra ser adulta aqui fora. E isso é muito real, sabe? Então, se eu tivesse tido as orientações que meus pais me deram pra minha vida profissional lá no Brasil, aqui, teria sido totalmente diferente. Infelizmente, as dicas que eles me deram lá no Brasil não são as mesmas que eu usei aqui. Então, manda esse vídeo pra alguém que você acha que você pode ajudar. Deixe seu like aqui, porque o YouTube continua entregando meus vídeos pra você, se você mostrar que você gostou desse vídeo. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha contado um pouquinho da minha história, mas também mostrado como que é o caminho do emprego aqui em Nova York. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!